Dúvidas sobre o corpo humano? Vem que a gente responde. Hoje nosso convidado é o Pablo Augusto, estudante de medicina da Universidade Federal Fluminense, está no 7º período e com pesquisa sobre depressão pós-parto e Covid-19 em pacientes pediátricos. Bem-vindo ao nosso canal, Pablo! Oi, Gisele. Muito obrigado pelo convite. Me sinto honrado em estar participando desse projeto, uma iniciativa bem bacana. E, como você disse, eu tenho o início de um projeto científico sobre a depressão pós-parto. E vamos falar um pouco sobre a depressão. A pergunta já é sobre isso, né? Já é até classificar o seu estudo, no caso, né? Então, o que é a depressão pós-parto? Bom, a depressão pós-parto, ela ainda é um tabu, é uma doença muito negligenciada pela sociedade, porque já partimos no pressuposto que a mãe, biologicamente, ela vai amar o seu filho incondicionalmente, e tudo que foge disso é errado. E não é isso que acontece na realidade. A depressão pós-parto, ela ocorre por um desequilíbrio neurohormonal, em que a mãe, ela passa, e aí ela não aceita de imediato a criança no sentido de amar ela. Ela primeiro fica num processo de negação. E com o tempo, e com a devida ajuda, ela vai ser inserida com o seu filho, e aí vai voltar pelo processo clássico de mãe e filho. Esse tipo de distúrbio, ele é muito comum, porém, a gente negligencia ele muito. E pelo fato de ser negligenciado, a mãe que passa por esse processo, ela é muito taxada como se ela não gostasse mesmo do filho, algo que não está sob o controle dela. Como eu lhe disse, é um distúrbio. E por que isso acontece? Não tem uma causa específica disso acontecer. Acontece um distúrbio neuroendócrino que envolve a mãe. Tem alguns fatores de risco, como a presença de depressão na vida da mãe, ou tem um histórico de depressão na família, mas não tem uma causa específica. E aí esse distúrbio faz com que a mãe, ela fique em negação. Por isso que, para evitarmos esse tipo de contato, já no parto, no nascimento, é colocado a criança em contato com a mãe, nos primeiros segundos, no qual ela sai, já é colocado em contato com a mãe para já estabelecer essa relação. Na depressão, essa relação não é estabelecida. A gente vê muito isso em mulheres que se encontram numa condição mais vulnerável, como mulheres moradoras de rua, que engravidam, mulheres em condições de prostituição, em que elas ficam grávidas e elas não querem nem ver o contato com a criança, já vem o conselho tutelar e tira ela para levar para casa de doação, e aí não tem esse contato. A gente vê muito mulheres que estão dentro dessas condições vulneráveis. Realmente. É uma doença de verdade, né, que precisa de atenção, né? Sim. Você também estudou sobre Covid-19 em crianças, foi isso mesmo? Sim, eu estudei a Covid-19 em crianças, aqui no Rio de Janeiro, como ela se comportava, e foi um estudo mais observacional, e a gente viu, quando eu falo a gente, minha equipe, o comportamento da Covid na criança, que ela se comporta muito como uma síndrome respiratória, e que do grupo que a gente compartilhou, que é um grupo muito grande, poucas crianças elas ficaram internadas, e essas que ficaram internadas, elas tinham comorbidades que propiciaram ela ser internada, mas essa comorbidade ela era mais intensa e precisava de ser internada do que o próprio Covid. E conseguimos ver esse comportamento mais brando nas crianças. Que bom, né? O que é o oposto dos adultos.
Mas então, você já está no sétimo período da medicina e eu queria saber o que te levou a estudar medicina. Como é que foi o processo até você chegar lá? Que a gente sabe que é um vestibular muito concorrido, né? Principalmente numa federal. O que me levou a. Nossa, são tantos fatores que me levaram. Eu sempre quis fazer medicina. Eu tive contato na minha adolescência com uma médica e aquilo me motivou a seguir os passos dela. E aí eu comecei a estudar, eu vim de escola pública, foi uma longa jornada para chegar até a federal. Eu passei pelo Enem e no meio disso eu levei uns 4 anos mais ou menos, com muita persistência, mas eu consegui chegar. Então acho que seria um motivo de eu estar na medicina, acho que é mais empatia com o próximo que me motivou. Ah, que legal. Bom, e nós perguntamos nos nossos stories. Se você não segue a gente nas redes sociais, você deveria fazer isso agora. Toda sua arroba Sapciência no Instagram, no Facebook, no Twitter e também aqui no YouTube. E nós perguntamos para qualquer um que tivesse dúvidas sobre o corpo humano para que nos mandasse, para que a gente tirasse aqui as dúvidas com o nosso amigo Mediciner. E a primeira pergunta que nós tivemos foi da Lohane, e ela pergunta por que homens têm mamilos. O que homens têm mamilos? Bom, a gente parte do pressuposto que somos mamíferos, né? E todos os mamíferos, eles têm mamilos. A diferença entre o homem e a mulher, por exemplo, já no período embrionário, a gente já começa sendo mulher. E aí, dependendo do gene que vai se manifestar com proteínas, a gente vai dividir homens e mulheres. E esse mamilo, no homem, ele é atrofiado, diferente do mamilo da mulher, que responde a estímulos e começa a produzir leite. Então, eu acho que é mais baseada na escala evolutiva do motivo de termos mamilos. É algo. É um vestígio atrofiado da história da evolução. Aham, entendi. E depois, a Zaligria perguntou por que diabéticos comumente têm candidíase. Bom, um paciente diabético com a sua diabetes não tratada, ele fica mais favorável a qualquer tipo de invasão de bactérias e vírus. E aí isso se torna um fator de risco para ele ser um candidato forte a ter candidíase. Assim como outras doenças infecciosas e parasitosas, porque quando se tem uma diabetes não compensada, não tratada, sua resposta imune ela está descontrolada também, no sentido de estar caída e de deixar mais propício a infecções. Ah, sim. Então, também se no caso de outras doenças que também afetam o sistema imune, isso também pode ser uma realidade. Sim. Entendi. Mesmo com outras doenças que, assim, sendo afetados por outras doenças que não sejam necessariamente candidíase. Sim, ela pode ser afetada por outras doenças, porque a diabetes ela é uma doença sistêmica, ela afeta várias partes do organismo, afeta rim, afeta a parte da visão, por ser uma doença sistêmica, ela deprime o sistema imunológico, e aí eu fico favorável a qualquer infecções. E tem umas que basicamente são, vamos assim dizer, de preferência, a candidíase é uma delas, em que a pessoa com diabetes tem um fator de risco para ela. Ah, sim. Bom, vamos tratar. Vamos tratar. Por que é tão importante, Pablo, que a gente tenha os exames em dia, assim, né? Não é. Bom, não só aqueles que a gente vê muito falar por aí, e também ter uma boa alimentação, assim, um bom estilo de vida, Eu fazer diria que é exercício. qualidade de vida, né? Tendo os exames em dia, com os bons resultados, com uma alimentação boa, com prática de esporte, isso reflete muito na qualidade de vida. Ela melhora em todos os aspectos, de felicidade, de realização, tanto pessoal quanto profissional. Então, o intuito de ter
os exames em dia, é você ter uma qualidade de vida muito boa. Que ao contrário de que se você ter os exames todos alterados, você vai ter uma péssima qualidade de vida. Faz sentido? Faz sentido. Ela ainda perguntou por que as emoções afetam a homeostase do corpo humano. Primeiro, Pablo, o que é homeostase? Homeostase do corpo humano, a gente chama isso de equilíbrio, em que tudo no organismo está funcionando de um equilíbrio, da maneira mais perfeita possível. E o organismo, ele funciona basicamente para manter essa homeostase, ela é mais neurohormonal, que chamamos isso, que envolve o sistema nervoso e a produção toda de hormônios. As emoções, elas entram nesse campo no quesito de alterar a produção neural de certas substâncias que, dependendo do estado emocional, elas vão estar em um nível a mais ou a menos. Geralmente vai estar a menos. Como, por exemplo, em depressão, que a gente tem um nível baixo de certos neurotransmissores, e aí esses neurotransmissores eles entram na cadeia de produção de outros hormônios, que por sua vez é tudo um efeito dominó. Começamos com os neurotransmissores. E aí, com a produção dele, a gente derruba e todas as peças são derrubadas, e aí o corpo humano ele funciona numa condição ideal. Já em um estado em que a emoção e quem derruba isso é a emoção. Então, baseado no nosso estado, a gente tem produções boas de certas substâncias ou produções ruins. E a emoção entra nesse sentido. Por isso que pessoas com depressão, que têm um nível baixo de serotonina, elas são mais propícias a ficarem doentes mesmo, porque tem uma alteração nesse ciclo de produção. E aí quebra a homeostase. Por isso que a homeostase, ela não é só fatores biológicos, né? Ela é corpo e alma, que a gente diz isso. Temos que ter um equilíbrio entre o nosso corpo e a nossa alma em termos de saúde mental. Ah, sim. Ela ainda perguntou por que cortar o pulso? Porque quando alguém num estado lamentável de depressão acaba cortando o pulso, ela pode sim, ela tem uma grande chance de morrer, mas perder o braço a gente consegue salvar. Tipo, o braço inteiro a gente consegue salvar, mas o pulso não. Ambos levam à morte. A diferença de um e de outro é o tempo que a pessoa consegue achar uma ajuda de uma emergência. A gente consegue salvar um corte de pulso, porque ele vai na artéria, e a gente consegue ir a tempo. O do braço é porque quando a gente perde o braço, são situações muito específicas. E perder o braço é mais difícil, né? Porque como é o braço, é mais difícil arrancar essa estrutura. E isso acontece muito em situações, como eu disse, situações específicas, como acidentes de grande escala, e aí a gente logo vai para emergência. Mas se a gente perder o braço e não fazer nada, o quadro vai evoluir para óbito por perda de sangue, assim como o corte do pulso. Mas no corte do pulso, se cortar e levar para emergência, ainda é possível recuperar. Então, é tudo questão de tempo em que aconteceu o ato e ter assistência médica ou não. Tendo assistência médica em ambos os casos são passíveis de serem recuperados. Não tendo, ambos os casos levam à morte. Ah, sim. Interessante, né? No fim, é tudo questão da velocidade mesmo que a gente consegue a ajuda, né? A emergência. Ajuda. É muito interessante. Bom, a gente já tá chegando na nossa última pergunta e eu queria saber qual é o seu recado, você que já está no sétimo período, já está muito próximo de começar a residência, né? E qual é o seu recado para quem está estudando agora para o vestibular de medicina? O que você acha que seria uma boa dica para a pessoa que está estudando agora se preparar ou para ela perseverar nesse caminho que a gente sabe que não é fácil? A vida de qualquer vestibulando não é, mas a de medicina realmente dá uma complicada maior. Então, qual é a sua grande dica? Persistência. O segredo de conseguir é persistência.
Não passou no primeiro? Não desiste. De novo. No segundo? Também não desiste. Terceiro? Não desiste. Continua. Eu só passei na minha quarta vez, ou seja, no quarto ano. Não vamos passar assim de primeira, é muito difícil pessoas passarem de primeira. Então, o segredo para alcançar uma faculdade de medicina, assim como qualquer outra faculdade federal, é você ser muito persistente. Você acreditar muito em você e não desistir do sonho, agarrar ele com toda a força mesmo. E que uma hora chega. Pode ser cedo essa hora, pode ser tarde, mas vai chegar. Dê tempo ao tempo e, novamente, ser muito persistente. E acreditar muito que você vai alcançá-lo, porque você vai alcançá-lo. Acho que esse é o meu recado que eu dou pra galera que tá tentando agora entrar na faculdade de medicina. Que legal. Pablo, a gente agradece muito o pessoal daqui do Sabe Ciência, mandou um grande beijo para você. Agradecemos muito a sua presença, foi muito legal. Eu que agradeço, muito obrigado pela chance por esse espaço, bem legal, de introduzir ainda mais conhecimento para o público em geral. Esse projeto é incrível e, novamente, eu que agradeço por estar aqui. E você, ficou com mais dúvida? Escreve aqui embaixo, quem sabe a gente não faz um outro vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, seguir a gente nas outras redes sociais, toda semana tem conteúdo. E ativa o sininho também, deixa o seu like, compartilha com seus amigos e até o próximo vídeo!